Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa história de regular as mídias sociais, regular as comunicações, era uma coisa que já estava sendo ventilada e prometida há muito tempo, principalmente nas gestões anteriores, né? Isso acontecer naquela época seria algo assim mais aceitável, né? Porque era algo que eles estavam falando e eles estavam no poder. Interessante a gente ver essa agenda avançando agora, né, de regulamentação das mídias, veio isso avançando num governo que não é aquele governo de esquerda, né? Por um lado, isso nos impressiona, né? Falar, caramba, como é que essa agenda está avançando agora, né? Por outro lado, a gente vê a realidade do jogo do poder no Brasil, né? Que você tem o poder executivo, mas o legislativo ali não estando alinhado, né, à agenda do executivo, realmente o negócio fica super complicado. É preocupante a situação, uma vez que até empresas grandes, né, têm manifestado o seu ali a sua preocupação sobre esse assunto, né? Como o WhatsApp ali emitiu uma nota falando que isso poderia até comprometer ali o bom funcionamento das conversas privadas, né, no Brasil, uma vez que tudo vai ficar rastreável, né, e tal. Então você vai ficar com medo de conversar com qualquer pessoa, né? Ainda mais que não seja nenhum tipo de conversa que tenha qualquer comprometimento legal nem nada, né? Mas às vezes você não quer que alguém saiba que você está conversando com uma outra pessoa, né? Então realmente é um negócio assim de cair o queixo, né? Mas pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão sobre um fato histórico. E um fato histórico que traz muita luz sobre aquilo que a gente está vendo na nossa realidade hoje, tá? Esse fato histórico ele está relacionado a um conceito chamado tática do salame, tá? Você pode achar estranho o nome, mas ele vai fazer muito sentido e vai ficar tudo muito claro para você do que está acontecendo, porque não que seja um eterno retorno, né, que os filósofos pré-socráticos falavam, né, o Friedrich Nietzsche também falava muito, não que seja um eterno retorno, mas talvez mais para o sentido do Eclesiastes, né, do rei Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, as coisas se repetem, né, e às vezes parece que se repetem em ciclos, né? Eu falei ontem sobre o ciclo da reversão do polo magnético da Terra, pode ser que a gente esteja entrando num outro ciclo desse de recrudescimento das liberdades. É uma coisa extremamente triste e preocupante, mas é uma agenda que já está se colocando aí diante dos nossos olhos, tá? Pessoal, a tática do salame é um tipo de processo semelhante àquela ideia de divisão e conquista, né? Que é divide and conquer, né? Ou dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar, né? Então a ideia é interferir ali numa realidade dada, né? Numa dinâmica de forças, usando por um lado alianças, por outro lado também ofensivas, né? E usando esse tipo de técnica, um agente ele pode exercer uma influência, dominando ali uma paisagem, em geral política, né? E dominar essa paisagem ali peça por peça, tá? Dessa forma, ele vai devagarinho eliminando o grupo de oposição, né? Fatiando essa oposição, até que essa oposição percebe já tarde demais que ela talvez tenha desaparecido por completo, tá? E em alguns casos, né, não é só fatiar, mas criar várias divisões, vários grupinhos, né, menores dentro do grupo de oposição e depois ficando mais fácil você desmantelar grupo por grupo, né? Em vez de você derrubar um grande grupo de oposição, você separa em vários pedacinhos e vai derrubando pedacinho por pedacinho, tá? Obviamente, essa tática do salame ela vai ser bem sucedida na maneira que os agentes que estão usando essa tática consigam esconder a sua estratégia de longo prazo, né? Aparentemente agindo ali como pessoas em sistema de cooperação e utilidade, né? Não, estou cooperando contigo e tal, mas nessa de cooperar vai dividindo como um salame e vai enfraquecendo o inimigo. Esse termo ele está diretamente relacionado à história da Hungria, tá? Você vai entender uma semelhança muito clara com o que a gente está vivendo hoje, tá? O termo vem da Hungria, né? Que
salame tática, né, que era a tática do salame, foi cunhado no final da década de 40 pelo comunista Matyas Rákosi, tá, para descrever as ações do Partido Comunista Húngaro em busca da sua, então, que acabou eventualmente se tornando bem-sucedida, luta pelo poder lá na Hungria, tá? O Rákosi, ele afirmou que venceu, né, os partidos de oposição a eles, né, os partidos não comunistas, cortando eles como fatias ali de salame, ou seja, dividindo nessa oposição. E a estratégia consistia basicamente nisso. Como é que ele foi fazendo essa divisão daqueles que eram opositores? Ele simplesmente inventou uma tese de que todo mundo que não era de esquerda e comunista era de linha extrema, né? Todo mundo é extremo. Hoje a gente vê esse negócio da luta contra o que eles consideram oposição, né? Então, esse cara tem táticas extremas, ele usa o extremo, né? Ele está no extremo da direita e por aí vai. Então, ele, usando essa tática de falando que todo mundo que não era ele era dos extremos, ele conseguiu fazendo com que a oposição no lado da direita fosse sendo fatiada, depois ele conseguiu ir fatiando o centro, e depois até os setores da própria esquerda que não estavam no mesmo jogo que ele, ficando só aqueles antigos amigos de sempre, né? E aí, no final das contas, em 1948, a única oposição que sobrou ao Partido Comunista Húngaro era o Grupo Social Democrata, tá? E aí, em vez de usar a mesma tática do salame, da divisão, né, do dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, eles usaram uma tática diferente, que é a tática do se eu não consigo vencê-lo, eu me uno a ele, né? Então, o que eles fizeram? Eles meio que solucionaram esse conflito fazendo uma fusão entre os dois partidos, tá? Então, em 1948, na Hungria, os comunistas, na sua estratégia para dominar o poder, eles fizeram uma fusão do Partido Comunista com o Partido Social Democrata, criando o Partido dos Trabalhadores Húngaros, tá? Sem que, porém, continuasse perseguindo ali todos os dissidentes, alguns levados até para a Sibéria, tá? E aí, quando eles chegaram ao controle absoluto do país, nas mãos ali desse novo partido, o país foi renomeado como República Popular da Hungria, né? Criando ali uma nova Constituição no dia 18 de agosto de 1949. Constituição essa muito semelhante à que estava vigente na Rússia desde 1936, tá? Obviamente, nessa Constituição, o socialismo foi estabelecido como objetivo principal da nação, tá? Então, pessoal, controle das redes sociais, né? Movimentos anti-fácil, né? Anti-faquismo, né? O fácil de combatimento, né, do antigo Benito italiano. Essa ideia de falar que todo mundo que não é do time dele operando no extremo, né, que o pessoal está indo pela via radical. Fazer esse fatiamento, né, fingir que é amigo, mas ir dividindo. Isso tudo aí não é a primeira vez que acontece, tá? E a gente tem que ficar muito de olho, porque nós estamos num momento que a gente pode se aproximar das nações mais prósperas e avançadas ou nos aproximarmos das nações que têm menos liberdade e que andam num caminho meio retrógrado e também ofendendo, né, a visão democrática e o espírito republicano. Então, a gente tem que escolher para qual lado que a gente vai. Se a gente vai por um lado mais das liberdades, sejam elas econômicas ou das liberdades individuais, ou um lado mais obscuro ali, complexo, né? A gente tem dois projetos de poder tentando cooptar o Brasil, um projeto de poder mais oriental lá do Grande Dragão Vermelho tentando engolir o Brasil dentro desse processo aí mais tenebroso, e temos também o lado aqui ocidental, obviamente representado pelo presidente Donald Trump, tentando levar a gente para uma linha mais liberal, né? Mais à direita do espectro, mais conservadora, né? Então a gente tem que decidir. As estratégias são as mesmas, elas só se repetem, só se adaptam, né? Talvez ali um dos filósofos que eu não citei no início, o Heráclito de Éfeso, pode
funcionar nesse momento, né? Tudo flui, né? Tudo muda e, como ele falava, né? Ninguém pode mergulhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio está passando e tal. Então as coisas vão mudando, né? Elas vão se adaptando. Mas no final das contas são mesmas estratégias com roupagens novas tentando iludir as pessoas. Aquela mesma estratégia que a gente viu na época da Revolução na França, né? 1789, quando, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, cometeram inúmeras atrocidades, né? Inúmeros atos assim completamente abomináveis, né? Então, assim como ainda lá no século XVIII foi possível um grupo fazer um monte de coisas assim abomináveis em nome da liberdade, hoje a gente está vendo a mesma coisa, né? Em nome da liberdade, cerceando liberdade, em nome da diversidade, acabando com a diversidade, né? Em nome da tolerância, acabando com a tolerância. Então, realmente é uma perversão da lógica, uma perversão da história, um apagamento da história, e estamos indo para caminhos preocupantes. Mas, como eu disse no vídeo de ontem, a grande vantagem é que o povo está alerta, o povo está atento, o povo está se informando. É claro que eles querem impedir o acesso à informação e fica aquela dúvida, né, se esses proponentes dos controles das mídias, né, se eles têm mais medo da mentira ou da verdade, né? Então essa é a pergunta que fica. Será que o medo deles, como eles dizem aí publicamente, é o medo das mentiras? Ou será que eles estão, na verdade, né, ali com medo da realidade, né? Com medo dos fatos em si? É a pergunta que fica, tá bom, pessoal? Então, vamos tomar cuidado, porque essa estratégia é a mesma antiga que está só aparecendo com uma roupinha nova, mas o núcleo é o mesmo e o objetivo, obviamente, também é o mesmo, tá bom? Se você se interessar, clica aqui embaixo se tornar membro do canal, ter acesso a conteúdo exclusivo. Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se gostou, não deixe de dar o seu like, me ajuda a compartilhar o vídeo também. E desejo a você um excelente dia, examine todas as coisas, retém que é bom, Deus abençoe vocês e a gente se vê em breve aí, se Deus quiser. Um abraço, valeu!